Adivinha quem tá aqui? Sou eu, abestado! Achou que ia ficar livre, né? Então, oi, beleza? Ó, fizemos revisão da frente A, da frente C, da frente E, uma revisão específica sobre eletroquímica. Ficou faltando falar um pouquinho da frente B e da frente D, que envolvem os cálculos. Então, tem algumas questões daquela apostila revisional que vocês têm, mas aí eu não queria deixar isso, né, perdido, já que fizemos praticamente revisão de tudo. Então, se você quiser, junta esse ao material dos outros vídeos. Aproveite um momento para você rever todas essas aulas, tá? E eu acho bacana, não acho ruim não, tá? Lembrar da gente aí nas férias, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder discutir, tá bom? E vou parar meu vídeo para que não fique aquela coisa, né, robotizada que nos perturbou diversas vezes durante o ano. Então a gente está aí na frente B e na frente D, não dá para resolver tudo, mas algumas coisas a gente pode discutir aqui neste momento, tá bom? Então, bora aqui. A primeira questão, ela está aí na frente B, página 195, a questão de número 1 do Enem. Se é do Enem, vamos direto para o comando. Com base nas informações no texto, então precisamos ler o texto e ver que informações são essas. Eu preciso descobrir a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg pode ingerir por dia. É mais próxima de. Nossa, Reginaldo, quanto comando. Nada assustador, tá? O mais próximo de é ótimo, porque você não precisa fazer o cálculo exato. Você pode fazer um cálculo aproximado. E muitas das questões que envolvem conta permitem isto, tá? Então a gente precisa tirar algumas informações do texto. O texto fala do aspartame, que é um adoçante, que tem um potencial de adoçar muito maior do que o do açúcar, por isso que a gente bota gotinhas, não é? É muito usado na indústria que faz produtos diet, né, para substituição do açúcar. Né? E ele me deu um valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. Isso aqui é praticamente quase o valor energético do próprio carboidrato em si. O problema é que caloria não é o nosso assunto da questão. Eu quero saber quantidade de matéria, quero saber número de mols relacionando com massa. Então isso aqui é um distrator, isso é uma informação a mais que poderia quebrar a sua cabeça para resolver. O problema fala que o índice diário aceitável, ou seja, o máximo, né, é por quilograma de massa corpórea, você ingerir 40 miligramas. Então se eu tenho 1 quilo de massa, eu preciso de 40 miligramas do aspartame. O indivíduo aqui tem 70. Então você vai fazer 70 quilogramas vezes 40 e vai achar 2.800 miligramas. Como eu estou fazendo o cálculo com mol, e ó, a massa ela tem que ser em gramas, então eu passo para 2,8 grama. Esse é o nosso primeiro cálculo. Difícil para dedéu. Aí você ia ver, a resposta é letra D. Não, não é, porque é massa. Ele quer em mol, então tem que fazer a conversão. Por isso você não precisou nem da fórmula estrutural, ele já nos deu a massa molar. Que 1 mol de aspartame tem massa molar de 294 gramas. Quantos mols eu tenho então em 2,8? E aí, bonitos, bonitas, presta atenção. Não é um cálculo aproximado? Você concorda comigo que 2,8 é um valor aproximado a 2,94? Isso é um pouco menor. De 294 para 2,94 eu dividi por 100. Então eu também teria que fazer algo do tipo do outro lado. Então eu acho um número aproximadamente igual a 10 a menos 2 mol. E é próximo deste valor que eu preciso escolher. Então risco também a letra E. Risco a letra C, porque 4 vezes 10 a menos 2 é um número maior, é 4 vezes maior. E aí eu fico entre a letra A e a letra B. Óbvio que o valor mais próximo de 10 a menos 2 é o 9,5 vezes 10 a menos 3, letra B de baixinhos. Tá bom? Ah, professor, mas eu tenho muita dificuldade. Então faça exercício, pratique, faça cálculo.
né, contas. É importante, né, esse raciocínio proporcional e de aproximação de valores, ele é fundamental para o tempo que você vai ter para resolver sua prova, tá certo? A próxima questão está na página 198 da frente B, e aí é uma questão de número 10. É da PUC, não é Enem, mas eu vou resolver como se fosse, porque essa questão ela poderia muito bem estar dentro da prova, ela é bem parecida com o que se propõe hoje. O comando diz: considerando que determinado lote de pirolizita apresenta teor de 80% de dióxido de manganês, eu quero saber a massa mínima de pirolizita que eu preciso para obter 1,1 toneladas de manganês metálico. Então ele está relacionando o manganês metálico, que é esse o produto, com o óxido de manganês. Proporção de 3:3, 1 mol de MnO2 produz 1 mol de Mn. Professor, mas é 3:3, vai dar a mesma resposta, tá bom? Porque eu boto 3 do lado de cá e 3 do lado de lá, posso simplificar. Mol, ele quer em massa, não é isso? Né? Massas, então vou fazer as conversões. Então ele me deu só a massa molar dos elementos. Então eu tenho 16 vezes 2 mais 55. Eu tenho 87 gramas de óxido de manganês, produzindo 55 gramas de manganês. Opa, manganês, Reginaldo. Vamos corrigir isso aqui, beleza? Tá. E aí a questão pede para você calcular o quanto de piroluzita será necessário para produzir 1,1 toneladas. Gente, MnO2 não é a piroluzita. Ela corresponde a 80% da piroluzita. Então a gente acha a massa de MnO2 e depois faz o cálculo proporcional, tá bom? Então aqui eu não preciso converter para grama, porque a unidade em grama eu corto dos dois lados, minha resposta já vai sair em toneladas. Então, 8,7 vezes 1,1. Opa, não, mentira. 87 vezes 1,1 dividido por 55. Eu acho então que eu preciso de 1,74 toneladas de MnO2. Então essa é a quantidade de óxido de manganês que eu preciso para produzir 1,1 toneladas. Já tiro a letra C, porque se 80% é de óxido de manganês, eu preciso de uma quantidade maior de piroluzita. E também elimino as alternativas com valores menores a esse. Então me sobrou 2,18 toneladas e 2,61 toneladas. E aí você vai fazer que 1,74 toneladas corresponde a 80% da piroluzita. Eu preciso saber a massa de piroluzita, então eu preciso achar os 100%. Óbvio, eu estou fazendo os cálculos na calculadora para agilizar o processo, tá? E aí você pode fazer um pouquinho mais. Professor, não tem calculadora, como é que eu posso fazer isso? Gente, é simples, mas você tem que criar sua estratégia. Não é isso? 1,74 vezes 100 dividido por 80, eu acho então aproximadamente 2,18 toneladas. Dá 175 toneladas desse material, tá bom? Pode cair, professor? Pode. Eu não vejo um cálculo muito complicado ou um problema muito difícil, mas é uma questão de teoria, de saber fazer essas proporcionalidades, tá? A próxima questão, ela não é uma questão que tem um aspecto de Enem mesmo, porque ela é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu fiz questão de colocar ela nesse vídeo para que a gente pudesse lembrar algumas questões quanto à termoquímica, principalmente no que corresponde à lei de Hess, né? A lei de Hess, eu não vou falar e enunciar ela correta, bonitinha do jeito que se trata, mas ela diz o seguinte: qualquer tipo de processo químico, ele pode acontecer de forma direta, tipo reagentes formando produto, ou elas podem acontecer em várias etapas, igual as reações bioquímicas, as reações metabólicas, que são extensas, né? Tem vários processos, várias enzimas. Só que independente disso, a nossa entalpia, o nosso ΔH de uma reação, ela depende simplesmente do estado inicial e do estado final.
Os intermediários, que são aquelas substâncias que são produzidas em uma etapa e consumidas em outra, elas não interferem no processo. Então eu posso considerar que uma reação ela acontece de forma direta ou por etapas. O ΔH vai ter sempre o mesmo. Você pode somar os ΔHs de todas as etapas que eu vou achar o ΔH da reação direta, correto? E é isso que a gente vai fazer. Aqui a questão, ele quer que você calcule o ΔH, né, a energia que vai ser liberada, se eu queimar 312 gramas de benzeno. A reação direta, ela aparece aqui, em uma única etapa, ela já está aqui. E este vai ser o parâmetro para a gente chegar a partir das reações que foram dadas. O bom é que para o ensino médio, o que eles já vão te dar as reações necessárias, as mínimas reações. Então a gente vai utilizar elas e manuseá-las da forma que convier. Então você vai procurar as substâncias, né? Quem são os reagentes e quem são os produtos nas etapas. O oxigênio você não vai precisar se preocupar, tá? Porque ele aparece em mais de uma etapa, então a gente acerta isso tranquilamente. Então, olha, o benzeno, que é o C6H6, ele está na segunda reação aqui. Então, só que aqui ele está como reagente e aqui ele está como produto. Eu vou inverter porque as quantidades são as mesmas, então fica C6H6 produzindo 6 carbonos mais 3H2. Como eu inverti a reação, esta reação de síntese do benzeno, que era endotérmica, passa a ser uma reação exotérmica. Então é só você inverter o sinal. Então, menos 49 kJ. Resolvi o problema do benzeno, vamos então para o gás carbônico. Eu tenho a formação de gás carbônico na terceira reação, só que eu tenho a formação de 1 mol e eu preciso de 6. Então eu multiplico a reação por 6. Então 6 carbonos mais 6 O2, produzindo 6 CO2. Como o ΔH depende da quantidade de matéria, eu preciso multiplicar por 6 também. Então fica 6 vezes 393,5. A gente acha o valor de menos 2.361 kJ. A última etapa, então, é a síntese da água. No mesmo raciocínio anterior, eu preciso formar 3 águas e a equação forma só uma. Então, multiplico por 3. Então, fica 3H2 mais 1,5 O2, produzindo 3H2O. E faço o mesmo para a entalpia. 3 vezes 285,8, eu acho um valor de menos 857,4 kJ. Somo. Carbono é intermediário, então ele foi produzido numa etapa e consumido na outra. O hidrogênio também. O oxigênio não, então você soma eles dos mesmos lados. Então eu fico com C6H6 mais 7,5 mol de O2, que é 15 dividido por 2, produzindo 6 CO2 mais 3H2O. Pronto, cheguei na equação que eu queria. Então o ΔH é só se somar todos esses valores. Mais 2.361 mais 49. A gente acha então menos 3.267,4 kJ. Só que isso é para 1 mol de benzeno e ele quer para 312. Então, calculando a massa molar do benzeno, eu tenho 12 vezes 6 mais 6, 78 gramas, que liberam 3.267,4 kJ. Se eu queimar 312 gramas, qual será o valor? Bom, mas a massa aumentou, então a minha quantidade tem que ser maior de que 3.267. Então eu não posso ter a letra A como opção. 78 para 312 é 4 vezes maior. Então eu faço 4 vezes 3.267,4. E aí eu acho 13.069,6 como opção para esta questão, tá? Como eu disse, é uma questão que tem muitos procedimentos teóricos e muito cálculo, o que não corresponde muito às propostas do Enem de hoje em dia, mas é uma importância aqui da gente relembrar um pouquinho sobre a lei de Hess e esses aspectos termoquímicos. Lembre-se, combustão completa significa dizer que a reação exotérmica e o composto orgânico reagem com o oxigênio, produzindo gás carbônico
e água, tá? Indo para frente, eu tenho uma questão de eletroquímica, de novo, o FMG. Essa questão não tem nada a ver com questões de Enem mesmo, mas eu fiz questão de colocar por causa de alguns aspectos. Né? Aqui a gente tem algumas informações e eu quero marcar a alternativa incorreta. Já vou adiantar que a resposta é a letra D, mas eu vou explicar e discutir com vocês aqui. Tá? Eu estou mostrando aqui falando de bateria de carro. Lembra que bateria é uma célula eletroquímica, é um gerador de energia a partir de uma reação química num processo espontâneo. Mas a bateria ela pode ser recarregada num processo não espontâneo, chamado de célula no processo de eletrólise, tá bom? Que é chamado de célula eletroquímica. Então aqui ele está mostrando a reação direta, que é a descarga, que é o processo espontâneo, e a recarga. Se você observar, eu tenho sólidos em meio ácido, OH+, aqui, e a descarga está consumindo esse ácido, ao mesmo tempo que a recarga volta e aumenta a acidez do meio. Né? Então aqui está essas informações. A densidade da solução ela aumenta no processo de recarga. O que ele fala de densidade da solução é a quantidade de substâncias dissolvidas na água. E é o que a gente observa na recarga, que é a reação inversa. Eu estou aumentando as concentrações de cátions e de ânions, tá certo? E então a letra A ela se encontra correta, porque eu vou aumentar a densidade. O óxido PbO2 sofre redução no processo de recarga. Para isso eu precisava calcular as cargas. O Pb aqui é mais 4, inclusive está no nome, e aqui o Pb ele é mais 2. De mais 4 para mais 2 a carga diminuiu, o que indica que o processo é de redução. Ela diminuiu porque ela ganhou o elétron. Tá? Por isso que a letra D está errada. Porque a letra D está falando que o elétron está saindo do PbO2 para Pb. E se isso acontecesse, a carga do chumbo tinha que ser maior que mais 4. E não é o que acontece. Por isso que a letra D está errada. Mas olha só a letra C, como é que ela pode confundir. Porque ela fala que o pH da solução da bateria que está descarregando, ele aumenta. E é o que acontece. A concentração de H+, ela diminui. Só que o pH, ele aumenta. Lembra do processo, assim, né, nos nossos parâmetros, inverte. Porque eu estou diminuindo a concentração de H+. Então, eu estou trazendo aquele pH ácido baixo, indo para uma posição de neutralidade. Saindo de -2, de menos 2, de 2, de 2,5, de 3, indo para próximo de 7, aumentando. Tá? Então, que poderia confundir alguns indivíduos aí na hora da resolução. Seguindo, lembrando que se alguém tiver alguma discussão ainda sobre isso e quiser tirar dúvida, pode me procurar, mandar mensagem nas redes. Alguns colegas de vocês já me têm em redes sociais aí. É só mandar mensagem que eu respondo de boa, tá? Por favor, não deixem dúvidas na cabeça de vocês para essa prova, tá? Questãozinha linda de Enem, tá bom? Tá aí, página 210 na frente D. O comando está aqui, assinale a opção correta considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Então lembrando que aqui, a tabela, ele está fazendo uma relação entre a altitude e a pressão atmosférica. Então eu bato o olho ali e vejo que quanto maior for minha altitude, ou seja, a distância de um ponto ao nível do mar, altitude não é altura, tá? É relacionada ao nível do mar, a pressão diminui, porque eu tenho menos ar exercendo pressão mesmo. No gráfico, estou relacionando o vapor de água com temperatura. Mas aqui é apenas para te confundir um pouquinho, porque a informação está aqui. Um líquido num frasco aberto, se o frasco é aberto, eu não tenho mais pressão de vapor, que a pressão de vapor passa a ser a pressão atmosférica. Então você pode ver a pressão de vapor aqui como a pressão atmosférica, correto? Então você vê que quanto maior for a pressão atmosférica, maior o ponto de ebulição, tá bom?
Então aqui está mostrando 3 cidades, uma ao nível do mar, uma bem em uma altitude maior e uma numa altitude intermediária. Então Natal, que é ao nível do mar, tem a maior pressão atmosférica, vai ter maior ponto de ebulição. Que tem menor pressão atmosférica, vai ter menor ponto de ebulição. Então é só achar a alternativa ali, né? Que vai ser o ponto de ebulição vai ser menor no pico da neblina, tá bom? Devido a maior altitude e menor pressão atmosférica, tá bom? Seguindo o bonde, eu tenho 3 panelas. Uma panela do tipo que a gente chamou de A, uma panela do tipo B, uma panela do tipo C. Todas elas têm água. Só que aqui na panela A eu coloquei areia. Na panela B eu botei açúcar. E na panela C eu não coloquei nada. Gente, se eu coloco areia, supondo que a areia não se dissolve, nada dela se dissolver, ela vai para o fundo. Eu vou formar uma mistura heterogênea, um sistema bifásico. Ao contrário do açúcar, que se dissolve, eu produzo uma solução. E aqui está o X da questão. Por quê? Porque você sabe que quando você dissolve qualquer substância em água, você altera as propriedades coligativas dela. Então eu mexo nos pontos de ebulição, nos pontos de fusão, nos processos de homose, uma série de fenômenos. E é isso que você vai avaliar nessa questão aqui, tá? Na afirmação 1, diz que as 3 panelas com seus líquidos em ebulição apresentam a mesma temperatura. Isso é um erro, correto? Então você pode eliminar a letra A e a letra D. Na alternativa 2, diz que na panela A e na panela C a ebulição ocorrerá da mesma temperatura. Supondo que nada da areia se dissolva, isso está correto. Correto? Então a 2 está correta. A gente precisa avaliar a terceira afirmativa ainda para ver se está correta. Que diz que a solução de sacarose que está na panela B entrará em ebulição em temperaturas maiores que os líquidos da panela A e C. Isso está correto. Né? Eu aumento as interações entre a água, né, por causa da presença do açúcar, então eu preciso de mais energia para fazer com que a água perca essas interações e evapore. Então você fornece mais energia, então o ponto de ebulição aumenta. Então lembre-se disso, isso é legal. A questão da solidificação também. Né? Se você tem uma solução de água com açúcar, o ponto de fusão diminui, porque você tem muita interação entre a água e o açúcar. Você diminui mais ainda a energia presente ali da agitação para permitir esta aproximação. Tá? Estamos terminando, hein? Estamos terminando. Óbvio que essa frente B e D tem muito mais questões. Então, tente resolver. Veja lá o gabarito. Tendo dúvidas, pode me perguntar, pode mandar foto. Não tem problema em incomodar. Se eu demorar para responder, eu posso estar fazendo alguma coisinha ali, mas não se. Eu vou responder sem problema, tá bom? E essa última questão, ela é uma questão bem polêmica. Porque quando eu expliquei para vocês sobre a constante de equilíbrio, eu falei que diversos fatores influenciam e podem fazer com que a constante que o equilíbrio sofra alterações. Mas a constante, por ser constante, ela não muda. Só que a temperatura, ela influencia na constante de equilíbrio, sim. Então, ela é uma grandeza, mesmo que em equilíbrio, que depende da temperatura. Então, eu possuo valores diferentes de constantes, dependendo da temperatura do sistema. É óbvio que a gente não calcula isso para provar quanto interfere, ou qual é a relação, né, que eu tenho proporcional ou inversamente proporcional. Mas a gente consegue tirar algumas informações. Inclusive, saber se a equação química ela é exotérmica ou endotérmica. Então, olha só. Na número 11 diz assim, que as reações representadas a seguir foram estudadas em diversas temperaturas. Olha, eu tenho a reação de síntese da amônia e estou observando um aumento da temperatura. A constante de equilíbrio ela não está aumentando, ela está diminuindo. O que é a constante mesmo? A constante é uma relação proporcional que eu tenho entre a quantidade de produto pela quantidade de reagentes no equilíbrio. Se eu tenho valores altos de constante, eu consigo dizer que eu tenho
uma quantidade de produto maior do que a de reagente. E o inverso também, correto? A quantidade de produto passa a ser menor que a quantidade de reagentes. Se eu observo que eu estou aumentando a temperatura do sistema, eu estou fornecendo energia e a constante está diminuindo, com o aumento da temperatura, significa dizer que eu estou aumentando a quantidade de reagente. Eu estou deslocando a reação para o sentido inverso. Então, se a reação inversa ela está absorvendo energia, ela é endotérmica. Então, a reação direta ela é exotérmica. Eu tenho aqui um ΔH menor que zero. Agora, aqui na reação de número 2, o aumento da temperatura está acompanhando um aumento da constante de equilíbrio. Se eu estou aumentando a constante de equilíbrio, significa dizer que eu estou tendo mais produto do que reagente. Então, eu estou fornecendo energia favorecendo a reação direta. Então, a reação direta é uma reação endotérmica de ΔH positivo maior que zero. E aí a gente acha que a reação 1 é exotérmica e a reação 2 é endotérmica, correto? Então, tios, tias, crianças, é isso. Da frente B, dei algumas coisinhas só que eu queria lembrar, mas leiam, sigam as orientações, as sugestões que foram dadas, revejam os vídeos da frente A, da frente C, da frente E, a revisão sobre a eletroquímica que cai. Esses vídeos todos são os últimos que a gente gravou, então fica fácil de você achar e fazer aquela coleçãozinha e observar isso de novo com mais calma, tá? Então, ó, forte abraço, amo todos, me deem notícias, contem as aprovações, as experiências que vocês vão ter dentro das universidades depois. Precisando de ajuda, pode perturbar, tá bom? Agora nós é mestre, tá? Conseguimos, tá bom? Beijo, tchau, tchau, tchau. Fui!